Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver a partir de agora. Crescem as exportações brasileiras de carne suína in natura. O SDA lançou seu plano para proteger a indústria de suínos caso a peste suína africana seja detectada nos Estados Unidos. Brasil deverá produzir um recorde superior a 124 milhões de toneladas de soja na safra 2019-2020. Faltou pouco para chegar a um entendimento sobre a tabela do frete. Vamos falar sobre o impacto das redes sociais no agronegócio e também sobre o sistema Integração Lavoura e Pecuária. O Agora Agro já está no ar. As exportações brasileiras de carne suína in natura somaram 17.500 toneladas na primeira semana de março. Com 5 dias úteis, a média diária de embarque foi de 3.500 toneladas, 8,6% maior que a média registrada para o mês de fevereiro, que ficou em 3.200 toneladas dia. Em relação à média paga por tonelada, houve ligeira desvalorização na comparação em janeiro. No segundo mês do ano, o valor pago por tonelada embarcada era de R$ 2.453, passando para agora R$ 2.753 na primeira semana de março. No total, na primeira semana, as exportações somaram 43 milhões de dólares. Na primeira semana de março de 2020, com 5 dias úteis, a balança comercial registrou um superávit de 1 bilhão e 40 milhões de dólares, resultados das exportações no valor de 4,8 bilhões de dólares e importações de 3,8 bilhões de dólares. No ano, as exportações somaram 35,7 bilhões de dólares e as importações 33,2 bilhões, portanto, um saldo positivo de 2,4 bilhões de dólares. E é óbvio que o montante corrente de comércio foi de 68,9 bilhões de dólares. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, ele lançou seu plano para proteger a indústria de suínos caso a peste suína africana seja detectada nos Estados Unidos. O subsecretário Greg Ebach, ele diz que o plano não é porque eles acreditam que um surto é inevitável, mas para permitir que a indústria e o departamento estejam tão preparados quanto possível. Ebach diz que, se a peste suína for detectada nos Estados Unidos, eles declararão uma emergência extraordinária, o que significa que eles e a administração como nação versus Estado com Estado. Ele diz que um movimento de parada mínima de 72 horas seria solicitado para dar ao departamento e à indústria de suínos tempo para interromper a propagação da doença. Ebach diz que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos também reconheceria os métodos aprovados pela Associação de Medicina Americana Veterinária e os métodos recomendados para despovoamento. A CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, ela apontou que o Brasil deverá produzir agora na safra 2019-2020 um recorde de 124 milhões de toneladas de soja, que elevou as expectativas ante o mês anterior, quando via a produção era de 123 milhões de toneladas. A melhoria ela foi atribuída à boa distribuição de chuvas, sobretudo nos Estados Unidos, sobretudo nos estados da região centro-oeste, onde estão adiantadas as etapas de colheita, segundo o relatório da CONAB. A produção total de milho do Brasil na temporada, ela foi estimada em 100 milhões de toneladas pelo órgão estatal,
pouco abaixo de 100 milhões e 48 mil toneladas projetadas no mês de fevereiro, com leve aumento nas perspectivas para a segunda safra e uma redução na primeira safra do cereal. Já a produção de trigo em 2020 deverá atingir 5 milhões e 300 mil toneladas, estável ante a previsão anterior. E depois do intervalo vamos falar sobre o entendimento referente à tabela do frete, vamos falar também sobre o impacto das redes sociais no agronegócio e sobre o sistema Integração Lavoura e Pecuária. Nós voltamos já, é um minuto só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, ela informou que faltou pouco para chegar a um entendimento sobre a tabela do frete. A entidade participou de uma reunião de conciliação com caminhoneiros no Supremo Tribunal Federal. O objetivo da reunião foi avançar com o impasse da criação de um piso mínimo para o transporte rodoviário. De acordo com a CNA, a expectativa é que um acordo seja fechado na próxima reunião para o assunto e será marcada agora para o próximo dia 27. As partes todas cederam, buscaram entendimento, mas faltou pouco para avançarmos. Nós sentamos e dialogamos com caminhoneiros e entidades do setor. Ficou estabelecida uma nova audiência onde as partes vão internalizar para ver a possibilidade de avançarmos buscando o diálogo. O advogado da CNA explicou ainda que busca defender uma eventual tabela de referência em uma composição para que os caminhoneiros não percam valor em relação ao frete. E agora eu vou conversar com Ludmila Estulano. A Ludmila, ela é advogada e especialista em gestão de rede social. E nós vamos falar de um tema interessantíssimo. Nós vamos falar sobre impacto das redes sociais no agronegócio. Ludmila, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. E eu tenho certeza que o tema que nós vamos falar é de muita relevância. Falando de rede social e agronegócio. Ludmila, onde a internet, o WhatsApp, o Instagram, o Facebook e tal, ele impacta no agronegócio? Obrigada pelo convite mais uma vez, Toninho. Bom, em todos os aspectos, se a gente for parar para pensar o que a revolução digital trouxe de impacto para todos os níveis e setores da sociedade, foram vários, mas avaliando e analisando bem dentro do agronegócio, talvez o maior aspecto que a gente pode perceber, Toninho, foi um estreitamento desse distanciamento que existia entre campo e cidade. É verdade. Né? Então hoje a gente consegue essa aproximação maior, consegue construir um diálogo mais próximo e isso beneficia a todos. É verdade. Bom, e o que a gente observa, esse diálogo ele pode ser tanto comercial quanto técnico. E o que nós observamos hoje é que as vias sociais, vamos dizer assim, o Facebook, Instagram, WhatsApp e tantos outros meios aí de comunicação dentro da internet, vamos dizer assim, ele tem facilitado a vida das pessoas. Agora, é claro que tem também a infernet, aquilo que não é real e que a gente vê todo dia, a gente recebe muita coisa ruim, muita porcariada, mas em contrapartida a gente consegue tirar muita coisa boa e nos auxiliar no nosso dia a dia, né? Sim, se a gente olhar para o lado bom, né, Toninho? A gente vai perceber que as mídias sociais, de uma maneira geral, elas nos trazem informação. Informação é uma ferramenta muito poderosa, né? Quando a gente domina um determinado conhecimento,
nós podemos fazer diversas coisas para nos beneficiarmos com isso. É claro, tem um lado negativo, como em tudo na nossa vida tem um lado negativo, mas eu acho que o positivo ele se sobrepõe, né? E assim, pegando por essa nuance da questão da comunicação, mesmo do estreitamento desse diálogo, a gente vê produtores rurais que antigamente estavam isolados, né, dentro das suas propriedades, hoje já se lançando para o mundo, né? Realmente, as mídias, elas têm dado o poder de dar voz, né, para pessoas que antes não eram alcançadas. E o campo era um lugar onde isso realmente existia. As pessoas ficavam isoladas e não havia essa comunicação, né? Então hoje, com as mídias digitais, com o crescimento, né, da tecnologia, é muito mais democrático e a gente realmente consegue entender como que funciona melhor, né? A gente consegue entender o outro lado de lá, que às vezes a informação não chegava completamente a nós. E hoje a gente já tem condições de entender de uma forma mais sistêmica isso tudo. Ludmila, parece que cada dia que passa, esse lado técnico, esse lado da internet, esse lado da informação, ele é muito importante, ele ajuda demais. Ele aproxima muita coisa. Mas também tem um lado negativo, que é o pessoal sentimental, né? Ele dá uma afastada, não dá? Porque muita gente fica valente no WhatsApp, né? Escreve, fala o que quer, o que não quer. Quando a gente não tá cara a cara, aí a gente, às vezes, outros aspectos vêm à tona, né? Mas, na verdade, Toninho, avaliando tudo na vida tem dois aspectos, mas a gente tem que parar para pensar que é muito positivo, sim, né? É uma ferramenta de conexão, é uma ferramenta onde você consegue ter ali um diálogo, construir um diálogo entre as pessoas. É claro que a gente tem que parar para pensar que não é a vida totalmente real ali. É uma ferramenta de trabalho. Se a gente tiver esse foco e esse pensamento, a nossa atuação fica muito mais eficiente. Concordo. Né, do que... É verdade. Ludmila, aonde você entra, você que é uma especialista em gestão, nessa área de rede social, aonde você entra, como é que você atua dentro dessa área da internet? O que a Ludmila faz? Eu costumo dizer, Toninho, que eu ajudo pessoas que não têm nenhuma intimidade ou pouca intimidade, né, com a ferramenta, com as mídias sociais. E aí a gente fala de diversas plataformas que nós possuímos hoje, YouTube, LinkedIn, Twitter, o Instagram, Facebook. Eu ajudo essas pessoas a realmente se familiarizar com aquele ambiente. Saber usar isso aí. Exatamente. Tirar, né, esse bicho de 7 cabeças e utilizar isso para projeção pessoal e profissional. Por que eu te fiz essa pergunta? Porque eu conheço muita gente, mas muita gente, que mora em propriedades rurais, que sabe fazer algumas coisas excelentes que poderiam estar sendo comercializadas e ela fica guardando aquilo ali para ela. Ela podia ter uma renda muito superior à que ela tem na atualidade se ela comercializasse os produtos que ela tem. Por exemplo, verdura livre de agrotóxico, bolo, doce, frango isso, queijo daquilo e tal. Entendeu? Então, hoje os meios sociais podem ajudar você no campo, sem às vezes você sair de casa. Exatamente, Toninho. A gente consegue rentabilizar por meio de mídias sociais. Isso é muito poderoso. Então, se alguém tiver interesse, quiser pegar alguma informação com a Ludmila, é só ligar para ela. O telefone dela é 62 99978 0068. 99978 0068. Está aí uma oportunidade de tirar uma série de dúvidas com a Ludmila. Estou à disposição. Ludmila, muito obrigado mais uma vez pelas suas informações e até a próxima. Muito obrigada, Toninho. Eu que agradeço. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre um evento que vai acontecer muito importante
sobre produção animal intensificada e a relação entre lavoura e pecuária. É um minuto só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com Adalto José de Souza. O Adalto ele é zootecnista, é mestre em produção animal e especialista em sistema, integração, lavoura e pecuária. E nós vamos falar agora de um evento muito importante que vai acontecer no estado de Goiás, no município de Ceres. É um trabalho sobre produção animal intensificada. Adalto, muito obrigado pela sua participação e presença aqui no nosso programa. E eu tenho certeza que o tema que nós vamos falar hoje, no nosso programa, é um tema muito relevante. É um tema que eu tenho interesse e certeza absoluta que vai interessar você que é produtor de gado de corte e também produtor de leite. E, por que não, de grãos. Tudo bem? Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço também. Adalto, você é professor, trabalha no Instituto Federal Goiano, lá no município de Ceres, e vocês estão fazendo um trabalho aí na área de produção intensificada, resumindo, plantando lavoura com capim, para tentar entender. E é um trabalho que agora, no próximo dia 28 de março, eles vão realizar um evento, um workshop sobre produção animal intensificada. Adalto, o que é produção animal intensificada e por que fazer esse projeto? Toninho, é interessante como que as coisas vêm desenvolvendo no mundo da pesquisa e com algumas empresas, exemplo, mas isso tem chegado de forma muito lenta lá ao produtor. A gente vê muitas coisas que têm perspectiva de aumentar mais, mas chega de uma maneira meio lenta e principalmente mais distante dos grandes centros de pesquisa nas regiões mais desenvolvidas. Nossa região, uma região norte do estado de Goiás, mas é uma região muito rica em riqueza e recursos naturais, né? Então lá já teve uma parte da questão da usina de cana, está entrando naquele meio e tendo uma oportunidade maior de negócio, chegando a render R$1.000 por hectare ano. Então o produtor que não conseguir atingir metas maiores que essa, é melhor ele ceder essa área de arrendamento. E hoje agora chegando também a soja, que está pagando uns 10 sacos de soja por hectare, que vai bater na casa de 800. Então é muito promissor, mas com isso também elevou a pecuária de corte. A pecuária de corte ela saiu de um patamar e essa demanda hoje que ela tem por carne, e isso tem levado os produtores a falar, ó, dá para produzir, mas eles chegaram numa situação que os pastos estão exauridos, pobre em nutriente, e a agricultura ela traz esse benefício, ela consegue colocar uma fertilidade no solo, recuperar aquele nível de fertilidade, e é umas técnicas simples, que é só adicionar a semente ali ou no plantio, para quem faz só milho ou quem faz a soja e depois na safrinha faz, e já fica uma área produzida. E quando tem muito alimento, muita forragem, cabe mais animal, tendo um melhor desempenho, com uma boa suplementação, o ciclo aumenta a produtividade, taxa de lotação, reduz o ciclo de produção para atender esses mercados, e por aí vai indo. Bom, resumindo tudo isso que o Adalto falou, é muito simples entender. A lavoura, o agricultor, ele já está basicamente tecnificado. Ele já atingiu um patamar que agora basta ir ajustando as coisas para produzir cada vez mais. Mas ele sabe exatamente o que tem que fazer. O pecuarista, aquele produtor de gado de corte e de maneira geral o leite também, está precisando fazer muita coisa. Ele está, eu acho que na minha visão, está engatinhando. Muitos produtores colocam na cabeça que pasto não se aduba, pasto você larga lá e o animal não reclama. Só que o animal, ele te dá o resultado, ele não produz aquilo que você está esperando. A proposta do Adalto, em parceria com algumas empresas, é um negócio fantástico. O Adalto simplesmente quer, com esse trabalho e com a equipe que o Adalto tem e com os parceiros que ele tem,
Eu vou até usar um termo aqui que você pode achar meio absurdo, mas não é não. É revolucionar a região de Ceres, aqueles municípios que estão ali. E tem condição para isso. Hoje nós temos financiamentos, tem condição de pagar. Eu tenho visitado inúmeras fazendas que estão entrando, fazendas produtoras de carne, não falo criação de mais de boi não, é produtoras de carne entrando com a lavoura. E os caras não têm nem um tratorzinho. Tudo alugado e dando um lucro fantástico. Eu vejo da seguinte maneira, a saída que você, produtor rural, tem, chama-se integração lavoura-pecuária. O que a pessoa que for participar desse evento, o que ele vai ver lá? Ele vai ver uma propriedade que estava num nível de degradação semelhante às propriedades da média nacional, que produz mais ou menos uma cabeça aí por hectare, no máximo 2 cabeças, produzindo aí 4 a 6 arroba por hectare ano. De repente essa propriedade começar a transformar. Como? Em partes, por etapa. Por etapa onde a gente entrou com a parte de lavoura, já formando a área, a gente vai moldando, que a pessoa começa pequeno e vai aprendendo por etapa, intensificando, né? Nós trabalhamos lá no sistema 10% na área intensificada e de repente ele vê, em 10% da minha propriedade está meu rebanho inteiro, sobrou 90% da área para me dar um descanso para a braquiária recuperar naturalmente. Aí com a leve adubaçãozinha vai trabalhando. E quando ele já passa para uma área, não, eu vou subdividir essa área minha em 5 módulos. Esse ano eu trabalho 20% da área. Ao final de 5 anos, ele tem toda a propriedade dele recuperada. Então ele colhe ali, seja silagem ou grão, já fica aquele pasto formado. No ano seguinte ele vai. Então nós temos, nessa propriedade, nós estamos no 2º ano. Então a gente já teve o 1º ano que a gente recuperou uma etapa e já estamos utilizando os animais e uma outra agora que a gente vai colher agora o sorgo para silagem e depois vai vir a rebrota, fazer uma 2ª silagem e já vai ficar aquela pasto recuperada. E o pasto mais degradado que tem, eles vão ver como é que a gente está manejando ele e preparando ele para o ano que vem recuperar ele. Só para você ter uma ideia, quando você parte, profissionalmente falando, para essa intensificação, você entra com lavoura e depois automaticamente com capim, basicamente a lavoura paga o seu capim, paga o seu pasto. E eu observei agora, numa viagem que eu fiz, tem mais ou menos 2 semanas, nós viajamos aí muitos quilômetros visitando propriedades rurais. Uma das propriedades que eu visitei, parece piada o negócio. A hora que eu cheguei, eu não acreditei no que vi. Eles têm 102 hectares de pasto, para capim mombaça. Eles têm uma média de 15 unidades animal por hectare. É uma coisa altamente fantástica e altamente lucrativa. Agora, é difícil chegar até ali? Não, não é difícil chegar até ali. Uma das coisas que o produtor precisa ter é a atitude. É entender que que vaca come folha. Vaca, boi não come capim, come folha. E o trabalho que o Adalto e a equipe dele está fazendo é algo que você deveria, vamos dizer, entre aspas, perder um tempo e ir agora, dia 28 de março, lá em Ceres, olhar de perto isso aqui. Toninho, você chamou a atenção aí num ponto relevante aonde que encaixou bem esse projeto. Quando a gente pensa nisso, porque conhecendo o sistema sazonal, a gente pega no mês de novembro, dezembro, janeiro, tem uma fartura de capim em janeiro, fevereiro, depois vai minguando. Então o produtor fica com medo de pôr muito animal, porque depois vai faltar lá na frente. Isso é correto. Mas se ele fazer isso, ele está acabando manejando os animais em subpastejo, sobrando capim e outra hora vedou um pasto cheio de talo com pouca folha. Então, quando se faz integração, você pode manter uma taxa de lotação alta e quando chega mais na frente, você está colhendo aquela parte da lavoura, já está um outro pasto para diluir aqueles animais. Então, você equaliza muito bem. E o pasto que cresce em sistema de integração, o sistema de enraizamento dele é diferenciado. Então, é possível ter pastos verdes ou com uma maior proporção de folha em plena seca. Então, isso é interessante. Nessa propriedade do Bruno de unidade de referência, que é apenas 20 hectares,
Falar assim, era só para pecuária de corte? De repente ele trabalhava com 60 animais, esse ano nós iniciamos com 150 cabeças, em 15 hectares de pasto, ou seja, 10 cabeças por hectare e 5 de lavoura. Aí depois chegou no mês de janeiro e fevereiro, nós vendemos uma parte do rebanho, ficamos com 100 animais agora, o pasto vai diminuir o ritmo, mas lá no dia de campo a gente já vai estar liberando uma outra área para diluir esses animais. Quando chegar no mês de julho, os animais já estão indo em confinamento, consumindo, e já sobra pasto para vir a nova recria para o ano que vem. Tá aí. Não é difícil. Então eu faço um convite a você. Dia 28 de março, na região de Ceres, lá no município de Ceres, primeiro workshop sobre produção animal intensificada. E a realização é do Instituto Federal Goiano, do campus de Ceres. Adalto, muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua participação no nosso programa. E nossas portas aqui estão abertas para quando vocês precisarem. Muito obrigado. Okay? Eu que agradeço. E nós contamos com vocês. Obrigado. Certo. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: nada de grande se realizou no mundo sem uma paixão. E hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus nos abençoe e até o próximo programa.